3. As organelas e a digestão intracelular. Ao final deste módulo, você será capaz de descrever as organelas responsáveis pela digestão intracelular. Ultraestrutura, composição química e aspectos funcionais dos lisossomos. Anteriormente vimos que algumas vesículas que saem do complexo de Golgi são destinadas ao lisossomo. O que é o lisossomo e o que ele faz? O lisossomo é uma organela, que assim como o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, faz parte do sistema de endomembranas. Ele apresenta em seu interior enzimas digestivas responsáveis pela reciclagem de estruturas da célula. Ou seja, o lisossomo degrada componentes celulares obsoletos com o intuito de reutilizar as suas moléculas. Ilustração com a estrutura básica do lisossoma. Além de degradar estruturas intracelulares, os lisossomos também são capazes de digerir proteínas extracelulares, que foram transportadas para o interior da célula. Um exemplo disso acontece com o macrófago, que possui como função fagocitar patógenos. Ilustração da fagocitose de uma bactéria por um macrófago. Durante a fagocitose, o macrófago engloba parte da sua própria membrana plasmática, devido à invaginação e ao dobramento da membrana para dentro. Esta membrana que envolve o patógeno forma uma estrutura chamada fagossomo, que vai se fundir a um lisossomo, onde as enzimas digestivas destruirão o patógeno e reciclarão os componentes da membrana. Dessa forma, entendemos que os lisossomos possuem o papel de reciclagem de estruturas celulares envelhecidas e atuam na defesa contra agentes externos. No entanto, os lisossomos também participam de outros processos celulares, como autofagia e reparo de membrana. As enzimas digestivas presentes nos lisossomos têm o objetivo primário de realizar clivagens em macromoléculas, proteínas, lipídios, polissacarídeos e ácidos nucleicos. Essas enzimas são hidrolíticas e denominam-se proteases, lipases, glicosidades, nucleases, sulfatases, fosfatases e fosfolipases. A produção das enzimas ocorre no retículo endoplasmático rugoso, em seguida são passadas para o complexo de Golgi, então são armazenadas em endossomos tardios e depois chegam aos lisossomos. O lisossomo é delimitado por uma membrana que o envolve, e nessa membrana existem proteínas transportadoras que passam os produtos finais da digestão, que ocorreu no interior do lisossomo para o citosol da célula, local onde esses produtos serão reutilizados. Os produtos finais da degradação das macromoléculas são aminoácidos, pequenos peptídeos, açúcares e nucleotídeos. A membrana do lisossomo apresenta bombas de H+, que hidrolisam ATP e bombeiam os íons de H+ para o interior do lisossomo, de forma que mantém o lumen lisossomal com o pH ácido. Esse pH ácido é muito importante porque as enzimas digestivas que atuam em seu interior apresentam sua ação ideal nesse pH. Hidrolases ácidas, que são enzimas hidrolíticas no interior do lisossomo. Mas se essas enzimas são responsáveis pela digestão de lipídios, proteínas, polissacarídeos, como a membrana do lisossomo não é degradada pela ação das próprias enzimas? Fórum. Resposta. As membranas lisossomais são altamente glicosiladas, ou seja, elas possuem um número muito grande de grupos de carboidratos, açúcares, ligados a elas. Dessa forma, esses grupos de açúcares protegem os constituintes da membrana da degradação pelas enzimas digestivas no interior do lisossomo. O funcionamento de uma célula como um todo é extremamente organizado, por isso, antes de qualquer coisa ser direcionada ao lisossomo para ser digerida, ela deve ser devidamente endereçada. Existem vias para destinar de maneira correta as estruturas definidas para o lisossomo. Endossomo. É uma vesícula formada com material advindo do meio extracelular que se funde aos lisossomos. Autofagia. Quando ocorre a fusão de um autofagossomo, vesícula com conteúdos da própria célula que devem ser degradados, ao lisossomo. Fagossomo. É a fusão da vesícula com corpos fagocitados, fagossomo, ao lisossomo. Manose 6-fosfato. Proteínas que recebem a ligação de uma manose 6-fosfato que será reconhecida, e então a proteína será entregue ao lisossomo.
Vias de degradação dos lisossomos. As vias do endossomo, autofagossomo e fagossomo acontecem por meio do reconhecimento das membranas que formam as vesículas. Já a via da manose 6-fosfato acontece de maneira diferente, porque neste caso o reconhecimento é feito pela manose e não pela constituição da membrana da vesícula. Estrutura da manose 6-fosfato na enzima hidrolase lisossômica. As proteínas que são direcionadas para os lisossomos recebem a ligação de manose 6-fosfato no complexo de Golgi. Essas manoses serão reconhecidas por receptores que estão na membrana do complexo. A partir daí, serão formadas vesículas com glicoproteínas, proteínas com ligação de manose 6-fosfato, ligadas a receptores. Essas vesículas brotarão da face trans do complexo de Golgi e vão se ligar aos lisossomos. A via de autofagia é muito importante para a célula, e é um processo altamente regulado. Ela pode acontecer em dois momentos potencialmente danosos: pela falta de alimento, pela presença de estruturas defeituosas. Uma estrutura-alvo no citoplasma será envolvida por uma vesícula para formar um autofagossomo, que será depois fundido a um lisossomo, originando um autofagolisossomo. Essa união do autofagossomo com o lisossomo vai permitir que o conteúdo seja degradado e posteriormente reciclado. A regulação desse processo ocorre através de fatores excitatórios e inibitórios como, por exemplo, fatores de crescimento e hormônios. Extension. Exemplo: a sinase mTOR1 é uma proteína celular que está associada a sensores de nutrientes e inibe uma outra proteína chamada de ULK1. Quando ocorre a falta de nutrientes, a sinase mTOR1 reconhecerá essa falta e será inibida. Consequentemente, a atividade da proteína ULK1 será ativada, e assim se inicia o processo de autofagia. Ultraestrutura, composição química e aspectos funcionais dos endossomos. Os endossomos são estruturas que apresentam formatos variados e se localizam entre o complexo de Golgi e a membrana plasmática. Essas estruturas recebem moléculas que foram importadas a partir de vesículas endocíticas. Formação de vesículas revestidas por proteína de revestimento clatrina, a partir da membrana plasmática. Os endossomos podem ser divididos em dois tipos principais: endossomos iniciais ou primários, endossomos tardios ou secundários. Estes tipos de endossomos apresentam diferenças morfológicas, na composição de proteína, nos marcadores e no pH. O funcionamento dos endossomos pode ser resumido da seguinte forma: as vesículas que se originaram a partir da endocitose se fusionam com os endossomos iniciais. Arrow_forward. Em seguida, os endossomos iniciais amadurecem em endossomos tardios. Conforme vai ocorrendo a maturação do endossomo, o seu lúmen vai se tornando mais ácido. Vale destacar que, na estrutura do endossomo, existem enzimas em seu lúmen. Quando o endossomo ainda é inicial, essas enzimas são entregues na forma zimógena, precursor enzimático inativo. À medida que o endossomo evoluir para sua forma tardia, seu lúmen se torna ácido, e consequentemente, as enzimas, antes inativas, tornam-se ativas. Agora vamos conhecer detalhadamente os tipos de endossomos. Endossomos iniciais. São os compartimentos que se localizam próximos à membrana plasmática, e são os primeiros a receberem as vesículas endocíticas. Sua estrutura é constituída como uma rede dinâmica túbulo-vesicular, ou seja, são vesículas conectadas com túbulos com o pH em torno de 6,5. A principal função do endossomo inicial é separar o complexo proteína-receptor do ligante. Mas o que isso significa? Quando acontece o processo de endocitose, a vesícula endocítica apresenta em seu interior os receptores, que compõem a membrana plasmática ligados a um ligante específico. O processo de endocitose. Esse ligante, no caso, é a partícula que foi endocitada. Ao ocorrer a fusão da vesícula endocítica com o endossomo inicial, esse endossomo possui o papel de dissociar o ligante do receptor. Depois que acontece a separação do receptor e do ligante, esses materiais serão destinados a um caminho específico.
A destinação do material resultante da endocitose pode ser reciclagem ou encaminhamento para os lisossomos. Vamos entender o objetivo desses destinos? Expande_more. A reciclagem é o processo em que proteínas pertencentes à membrana celular são internalizadas após sofrer invaginação. Porém, essas mesmas proteínas internalizadas retornam à membrana plasmática. Esse processo apresenta uma grande vantagem, uma vez que reciclando essas proteínas não existe necessidade de produção de novas proteínas. Entendendo isso, é fácil perceber que os receptores internalizados no processo de endocitose passarão pela reciclagem para retornarem à membrana plasmática. Enquanto isso, os ligantes dos receptores seguem em direção ao lisossomo. Endossomos tardios. Localizam-se próximos ao complexo de Golgi e ao núcleo. Os endossomos iniciais passam por vários processos de maturação que originam os endossomos tardios. Essa maturação ocorre ao passo que as vesículas unidas ao endossomo inicial são transportadas em direção ao núcleo através dos microtúbulos. Conforme a maturação vai acontecendo, o pH do endossomo, que a princípio está em torno de 6, vai diminuindo progressivamente. Maturação de lisossomos. Além da diminuição do pH, os endossomos também sofrem outras modificações como, por exemplo, recebimento de enzimas lisossomais oriundas do complexo de Golgi, produção de corpos multivesiculares e fusão com outros endossomos tardios ou com lisossomo pré-existente, formando endolisossomos. Os endossomos tardios vão direcionar o soluto, ou seja, a partícula fagocitada ou pinocitada, para a digestão nos lisossomos, formarão os endolisossomos, que amadurecem em lisossomos. Então, todo o processo, que é chamado de via endocítica, acontece da seguinte forma. A membrana plasmática celular vai reconhecer, através dos seus receptores, as partículas, solutos, que serão endocitadas, fagocitadas ou pinocitadas. Com o reconhecimento, a membrana plasmática vai se dobrar formando uma vesícula endocítica. A vesícula vai se fundir com o endossomo inicial, e ali serão separados os receptores dos solutos. Após a separação, os receptores serão reciclados e retornarão à membrana plasmática. Já os solutos serão direcionados através do endossomo tardio, para serem digeridos e degradados no lisossomo. Transporte vesicular. Biogênese dos lisossomos e endossomos e a sua interrelação. Como aprendemos, os endossomos e lisossomos participam da via endocítica, e agora vamos compreender claramente a relação que existe entre os endossomos e os lisossomos. Após o processo de endocitose, as vesículas são formadas e em seguida se fundem ao endossomo primário, que está logo abaixo da membrana plasmática. Antes de se fundirem, as vesículas perdem suas proteínas de revestimento. Então, após a fusão, os receptores que forem internalizados retornam à membrana plasmática através de vesículas de transporte, que brotam a partir do endossomo inicial. Enquanto isso, as proteínas que permaneceram no interior do endossomo inicial seguem para a via de degradação, e é neste momento que começa a relação entre o endossomo e o lisossomo. Os endossomos iniciais migram para o interior da célula, através dos microtúbulos, e durante este deslocamento várias vesículas começam a brotar a partir dele. Porém, outras várias vesículas passam a se fundir a esse endossomo inicial. Essas vesículas são oriundas da membrana plasmática e do complexo de Golgi. As várias vesículas fundidas ao endossomo inicial geram corpos multivesiculares que, com o passar do tempo, vão se fundir entre si e formar o endossomo tardio. Lembrando que esses processos de fusão de vesículas ocorrem enquanto o endossomo segue seu deslocamento até o interior da célula. Maturação dos endossomos na via endocítica. Esses endossomos tardios podem se fundir com outros já existentes nas células. Depois disso, já com seu interior ácido, realizarão a digestão das moléculas, conforme a degradação for concluída. Essas estruturas amadurecerão em lisossomos. Texto_snippet. Resumindo, entendemos que o endossomo inicial passa por modificações originando um endossomo tardio que adiante formará um lisossomo.
Lembrando que, durante esse processo, ocorrem modificações como redução progressiva do pH, recebimento de vesículas do complexo de Golgi, ativação das suas enzimas, fusão com endossomos preexistentes. Video_Library. Via endocítica. Neste vídeo, a especialista explicará de forma didática. Nodocítica. Neste vídeo, a especialista explicará de via endocítica. Neste vídeo, a especialista explicará de forma didática e detalhada como ocorre o processo da via endocítica. Olá, tudo bem? Eu me chamo Thaisa Queiroz e hoje nós vamos falar sobre o passo a passo da via endocítica. A via endocítica é formada por várias etapas diferentes e nós vamos ver cada uma delas com calma. Para começar, a via endocítica, na via endocítica, a célula vai precisar, inicialmente, reconhecer, através dos seus receptores que estão na superfície da sua membrana, algumas partículas, alguma partícula que ela deseja endocitar, ou seja, englobar. Então, esse processo vai começar, o processo da via endocítica, vai começar com o englobamento de alguma partícula, tá? E conforme a membrana vai englobando essa partícula desejada, vai se formando ao redor dela uma vesícula que é chamada de vesícula endocítica. Essa vesícula endocítica vai se unir com o endossomo inicial. E nesse momento de união, os receptores da membrana, que também foram englobados, junto com a partícula, vão ser separados dessas partículas e vão retornar para a membrana plasmática. Mas o que são, esses endossomos iniciais? Eles são compartimentos que ficam próximo da membrana plasmática e eles vão ter a função de receber essas vesículas endocíticas. A principal função desse endossomo inicial é justamente separar a partícula que foi englobada, do receptor na qual ela se ligou na superfície. É porque, pensa comigo, a partícula, a ser englobada, se ligou no receptor da superfície celular. E essa membrana, onde está o receptor, ela vai se invaginar para o interior da célula e assim, conforme ela vai se invaginando, que vai formando a vesícula endocítica. Então, nesse momento, a partícula ela ainda está ligada ao receptor que a reconheceu. Dessa forma, o endossomo inicial vai ter a importante função de se ligar a essa vesícula endocítica e separar a partícula do receptor. Entenderam? Depois, então, que aconteceu a separação do receptor dessa partícula, os receptores vão ser reciclados e vão retornar à membrana plasmática. Esse é um processo muito vantajoso para a célula. E enquanto isso, enquanto os receptores eles retornam para a membrana plasmática, as partículas endocitadas vão seguir o seu caminho no interior da célula. Bom, agora então temos as partículas no interior dos endossomos iniciais e esses endossomos vão sofrendo maturação e vão originar os endossomos tardios. Durante esse processo de amadurecimento do endossomo, o pH do interior do endossomo vai diminuindo de pouco a pouco. Isso acontece porque eles começam a receber enzimas lisossomais. Além disso, outras modificações também acontecem, como por exemplo, produção de corpos multivesiculares, que também é uma característica dos endossomos tardios. Essas modificações sofridas pelos endossomos iniciais vão, então, originar os endossomos tardios. E esses endossomos tardios, eles vão direcionar as partículas que estão em seu interior para os lisossomos. Nesse momento, nós temos um ponto muito importante, porque o endossomo tardio, ele pode direcionar as partículas para um lisossomo já existente, ou ele mesmo pode amadurecer em um lisossomo.
Então, os endossomos tardios podem se fundir a outros endossomos tardios e podem também se fundir a lisossomos, formando os endolisossomos. Agora, nós precisamos entender o que são lisossomos. Uma coisa já ficou clara. Sabemos que o objetivo é levar a partícula, que foi englobada, até o lisossomo. Mas por que isso acontece, Qual é a função de fato do lisossomo? Os lisossomos são organelas responsáveis pela digestão, pela degradação. Então, se houve a endocitose de uma partícula que foi reconhecida como estranha, o que você acha que a célula deseja para essa partícula? O que a célula quer é degradar essa partícula, Então, assim, os lisossomos, que possuem enzimas digestivas em seu interior, vão ter a função de digerir essa partícula. Lembra que eu falei que conforme o endossomo inicial ia amadurecendo, o seu interior ia ficando ácido? Isso acontece por conta dessas enzimas digestivas, que vão atuar de fato degradando no momento em que essa partícula alcança os lisossomos. Mas aí tudo bem, a partícula foi digerida pelos lisossomos, mas e agora? O que vai acontecer com os produtos dessa digestão? Esses produtos, eles podem seguir alguns caminhos. Então, eles podem ser levados, por exemplo, para o citoplasma da célula para serem utilizados em outras vias de síntese. Eles também podem se acumular na célula, como acontece, por exemplo, com pigmentos de envelhecimento. E quando esses produtos da degradação eles são indigeríveis e não conseguem ser reaproveitados pela célula, eles podem ser eliminados do interior celular através de um processo chamado exocitose. A exocitose nada mais é do que liberar para o meio extracelular esses produtos indigeríveis que estão no meio intracelular. Então, aquela partícula que foi englobada, ela vai passar por várias etapas até que seja completamente degradada e os seus produtos, eles podem ser reaproveitados ou podem ser eliminados. Então, essa é a via endocítica. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Bons estudos! Armazenamento de resíduos indigeríveis e processos patológicos ligados aos lisossomos. Apesar de a via endocítica aparentar que o lisossomo é o estágio final desta via, isso não é necessariamente verdade. Por quê? Porque os produtos da digestão que acontece nos lisossomos podem seguir alguns caminhos. Os produtos podem ser transferidos para o citoplasma a fim de serem utilizados em vias de biossíntese. Os produtos podem se acumular nas células, como acontece com os pigmentos de envelhecimento. Os produtos podem ser eliminados do meio intracelular, através de exocitose quando são produtos indigeríveis. Exocitose através de vesículas secretoras. Um exemplo de exocitose de produtos indigeríveis acontece com melanócitos da pele. Essas células produzem e armazenam pigmentos em seus lisossomos, formando melanossomos. Estas estruturas são responsáveis pela liberação desses pigmentos para o meio extracelular através de exocitose. Uma vez no meio extracelular, os pigmentos são englobados por queratinócitos, e isso irá formar a pigmentação natural da pele. Mas o que acontece se houver um problema nessa liberação dos produtos indigeríveis, mantendo esses pigmentos armazenados? Menina com albinismo. Nesse caso, se ocorrer disfunção no processo de exocitose desses produtos, os queratinócitos não terão pigmento para englobar. Logo será causado um quadro de albinismo no indivíduo. Doenças de depósito lisossômico. Existem disfunções que ocorrem nos lisossomos que estão associadas, frequentemente, com doenças desenvolvidas por causas genéticas, que recebem o nome de doenças de depósito lisossômico. De modo geral,
Essas doenças podem ser entendidas como problemas metabólicos, decorrentes de mutações que acarretam o mau funcionamento ou o não funcionamento de alguma enzima lisossômica. Essas doenças podem gerar acúmulos de materiais que não são digeridos dentro dos lisossomos devido à falta de enzimas que realizem essa digestão. Essas são chamadas de doenças de armazenamento, e tratam-se de doenças degenerativas como, por exemplo, a doença de Tay-Sachs e a doença de Pompe. Frequentemente, essas doenças causam o rompimento dos lisossomos e a histólise, dissolução ou decomposição de tecidos orgânicos. Doença de Tay-Sachs. A doença de Tay-Sachs é causada pelo acúmulo de um gangliosídeo chamado GM2, principalmente nos neuronídeos, que gera, muitas vezes, uma intensa deterioração mental e física, que acarreta a morte da pessoa ainda na infância. Doença de Pompe. Gera acúmulo de glicogênio em lisossomos por causa da falta da enzima alfa-glicosidase ácida. As consequências dessa doença são perda gradual de força muscular, que progride para quadros de problemas respiratórios e cardíacos, podendo evoluir para a morte quando não é tratada. De todo jeito, as doenças de depósito lisossômico culminam em desordens patológicas. O acúmulo de uma macromolécula específica pode afetar diversos tecidos, inclusive o cérebro. Pessoas trabalhando com derivados de sílica sem usar máscara de proteção. Um outro exemplo de consequência de armazenamento de produtos indigeríveis pelos lisossomos acontece com pessoas que trabalham em minas e não usam máscaras. Essas pessoas aspiram constantemente sílica particulada, que é um composto químico causando uma doença conhecida como silicose. No organismo, os macrófagos dos pulmões fagocitam a sílica na tentativa de eliminá-la, porém esse composto é indigerível e se acumula nos lisossomos e isso acarreta a lise dessas células. A morte dos macrófagos desencadeia uma série de processos que culmina na fibrose pulmonar, com perda da capacidade respiratória, podendo levar o indivíduo à morte. Dessa maneira, percebemos o quão fundamental é a atividade dos lisossomos para as células, e o quanto seu mau funcionamento acarreta o desenvolvimento de várias doenças. Vacúolo, organela com função digestiva exclusiva dos vegetais. Célula vegetal com grande vacúolo característico. O vacúolo é uma organela que diferencia a célula vegetal da célula animal. Ele possui diferentes funções, e uma delas é a digestão intracelular. É uma organela delimitada por uma única membrana, chamada tonoplasto ou membrana vacuolar, e é preenchida por um líquido aquoso chamado suco celular ou suco vacuolar. O vacúolo pode ter origem diretamente do retículo endoplasmático, mas a maioria das proteínas que compõem o tonoplasto é originada do complexo de Golgi. Assim que se formam as células filhas, após a divisão celular, cada nova célula apresenta diversos pequenos vacúolos. Conforme a célula cresce e amadurece, os pequenos vacúolos crescem e se fundem, formando um grande vacúolo na célula madura. Nas células vegetais adultas, o vacúolo pode ocupar de 30% a 90% do volume total da célula, comprimindo o citoplasma contra a parede celular. O volume do vacúolo vai depender do tipo e da função da célula. Formação do vacúolo durante o crescimento celular. O vacúolo é uma organela que tem diversas funções, entre elas a digestão, como os lisossomos de células animais. É importante salientar que as células vegetais não possuem lisossomos. A função digestiva dos vacúolos ocorre pela presença de enzimas digestivas no suco vacuolar. Extension. Exemplo. Em algumas sementes, as enzimas atuam na hidrólise de proteínas estocadas como reserva, a fim de disponibilizar energia para o embrião durante o seu desenvolvimento. Playlist_play. Vem que eu te explico. Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar. Play_arrow. Como os lisossomos se caracterizam com relação à sua ultraestrutura, composição química e aspectos funcionais.
lisossomos se caracterizam com relação à sua ultraestrutura, composição química e aspectos funcionais. É isso que vamos ver agora. Os lisossomos são organelas membranosas, muito pequenas, em forma de vesículas esféricas. Essas vesículas membranosas e arredondadas contêm no seu interior uma grande variedade de enzimas digestivas hidrolíticas. Essas enzimas digerem proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, lipídios, e são utilizadas essas enzimas para digerir partículas que entram no citoplasma daquela célula e também algumas organelas que já estão velhas dentro daquela célula aonde os lisossomos estão localizados. Você deve estar se perguntando, qual tipo de célula contém lisossomos? Somente as células eucariontes animais e as células eucariontes vegetais. Esses lisossomos, também conhecidos como lisossomas, são formados a partir de brotamento de vesículas membranosas do aparelho de Golgi, aquela organela que participa também do preparo químico e da secreção de proteínas, na qual eu mencionei em um vídeo anterior. Os lisossomos são encontrados em grande quantidade no citoplasma de qualquer célula eucarionte, animal ou vegetal. E as suas enzimas hidrolíticas, ou seja, que fazem digestão no meio aquoso, são essenciais para quebrar quimicamente as proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos de partículas que entram na célula e que precisam ser eliminadas. Lembrando que essas partículas podem ser organelas que já estão velhas e funcionando mal naquela célula, ou alguma partícula que foi incorporada na célula eucarionte, seja por fagocitose ou por pinocitose. E aquela partícula precisa ser digerida e seus componentes químicos reaproveitados, ou seja, reciclados pela célula. Até a próxima e continue estudando. E a inter-relação entre eles? Como ocorre a biogênese dos lisossomos e dos endossomos? E a inter-relação entre eles? Vamos lá? Começar pelos lisossomos. Os lisossomos são organelas muito pequenas, vesiculares e delimitadas por membrana. De onde eles surgem? Ou seja, como esses lisossomos são formados? Eles são formados por brotamento de vesículas membranosas a partir do aparelho de Golgi. Toda vez que o aparelho de Golgi produz lisossomos, ele recheia esses lisossomos com uma variedade de enzimas digestivas, conforme eu mencionei no vídeo anterior. Esses lisossomos ficam flutuando no citoplasma da célula e eles vão interagir com os endossomos. Quem são esses endossomos? Os endossomos, ou endossomas, são vesículas membranosas formadas na endocitose. Lembrando para você que a endocitose pode ser um processo de fagocitose ou um processo de pinocitose, ou seja, o momento em que a célula incorpora, interioriza uma partícula sólida na fagocitose ou uma partícula pequena e líquida na pinocitose. Essas partículas interiorizadas, seja por fagocitose ou por pinocitose, elas precisam ser digeridas. Então, aquela vesícula de fagocitose, que a ciência chama de fagossomo, vai ser unida,
ou seja, vai se fundir, vai se fusionar com 2, 3, 4 lisossomos ou mais para cada vesícula de fagocitose. Já as vesículas de pinocitose, quando são formadas, elas também recebem vários lisossomos que se incorporam até as vesículas de pinocitose e liberam no seu interior as enzimas hidrolíticas. Então, a interação funcional entre lisossomos e endossomos é essencial para promover a digestão, ou seja, a quebra das partículas que foram interiorizadas naquele tipo de endossomo, seja um fagossomo ou um pinossomo, né? Uma vesícula de fagocitose ou uma vesícula de pinocitose. No momento em que os lisossomos se integram, se fusionam nas vesículas chamadas de endossomos, nas vesículas membranosas, as suas enzimas lisossomais vão digerir, vão quebrar quimicamente aquela partícula. O que for possível aproveitar, ou seja, o que for possível reciclar quimicamente, é absorvido do interior da vesícula para o citoplasma, e os resíduos da digestão intracelular são eliminados por um processo chamado de plasmocitose, por alguns autores, ou exocitose, por outros autores. Não esqueça, a interação entre endossomos e lisossomos é essencial para que haja a digestão das partículas que foram interiorizadas na célula, evitando o acúmulo de partículas que foram incorporadas naquele citoplasma. Até a próxima! Você sabe qual organela realiza a função digestiva dos vegetais? Essa organela é o vacúolo. No vídeo anterior, eu falei sobre os lisossomos. Os lisossomos são importantes organelas citoplasmáticas presentes em grande quantidade nas células eucariontes animais. Já nas células eucariontes vegetais, aquelas que formam as plantas, esses lisossomos se fundem, ou seja, se juntam, formando um tipo de vacúolo digestivo. É importante que você saiba que dentro da célula vegetal existem vários vacúolos delimitados por membrana. O vacúolo que eu estou mencionando agora é um vacúolo digestivo. Assim como eu encontro nos lisossomos, o vacúolo digestivo de uma célula vegetal, ele contém também variadas enzimas digestivas hidrolíticas. Essas enzimas hidrolíticas, hidrolases, lipases, né, nucleases, elas digerem substâncias químicas dissolvidas, diluídas em meio aquoso. Não à toa elas recebem o nome de enzimas digestivas hidrolíticas. Por que uma célula vegetal precisa de um vacúolo digestivo? Porque a célula vegetal também absorve substâncias químicas vindas do meio extracelular e essa célula vegetal também precisa transformar essas substâncias químicas em novas micromoléculas úteis que serão utilizadas, ou seja, serão recicladas pela própria célula vegetal. Isso especificamente para as enzimas digestivas. Mas quando você for estudar os vacúolos de uma célula vegetal, você vai encontrar literatura descrevendo vários tipos de vacúolos. Existem os vacúolos que armazenam amido, e existem também os vacúolos que armazenam, por exemplo, moléculas que dão cor àquela célula vegetal. Esses vacúolos não promovem qualquer digestão no citoplasma da célula vegetal. Como o próprio nome diz, são vacúolos que armazenam amido, que é uma forma de guardar energia para a célula vegetal. E, no segundo caso, são os vacúolos que contêm pigmentos que dão cor à célula vegetal. Somente o vacúolo digestivo, que ocupa um espaço pequeno dentro da célula vegetal e é delimitado por membrana plasmática, só esse vacúolo vai conter enzimas digestivas que vão
participar da quebra química das substâncias que estão no citoplasma e que precisam ser digeridas naquela célula vegetal. Até a próxima! Falta pouco para atingir seus objetivos. Vamos praticar alguns conceitos? Questão 1. Assinale a alternativa que melhor caracteriza os lisossomos. A. Os lisossomos são organelas que não possuem revestimento de membrana. B. O pH do interior dos lisossomos é extremamente alto. C. As proteínas marcadas com manose 6, fosfato são aquelas que não devem ser entregues e digeridas nos lisossomos. D. Os lisossomos possuem importante papel na reciclagem de estruturas envelhecidas no interior da célula. E. As enzimas digestivas que se encontram no interior dos lisossomos apresentam seu funcionamento ideal em pH neutro. Responder. Questão 2. Parabéns! A alternativa D está correta. Os lisossomos são organelas membranosas que apresentam um papel fundamental na reciclagem de estruturas envelhecidas no interior celular. As enzimas digestivas que se encontram no lume lisossomal apresentam sua ação ideal em pH ácido, por isso o interior do lisossomo apresenta pH baixo. As proteínas que recebem marcação com manose 6, fosfato são entregues ao lisossomo para serem digeridas. Questão 2. Considere as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Os endossomos iniciais estão localizados próximos à membrana plasmática e se fusionam com vesículas endocíticas. As enzimas que constituem os endossomos tardios são inativadas conforme a maturação evoluir. Os endossomos iniciais e tardios apresentam as mesmas características morfológicas e de composição. Quanto mais imaturo o endossomo, mais ácido é o seu lúmen. O endossomo inicial possui função de separar o complexo proteína-receptor do ligante. A. As afirmações I e segunda estão corretas. B. As afirmações segunda e terceira estão corretas. C. As afirmações quarta e 5 estão corretas. D. As afirmações segunda e quarta estão corretas. E. As afirmações I e V estão corretas. Responder. Parabéns! A alternativa I está correta. Os endossomos iniciais e tardios apresentam morfologia e composição diferentes. Os iniciais estão localizados próximos à membrana plasmática, fusionam-se com vesículas endocíticas e possuem a função de separar o complexo proteína-receptor do ligante que foi endocitado. Conforme os endossomos vão amadurecendo, seus lúmens se tornam mais ácidos e as enzimas vão se ativando. Considerações finais. Como vimos, o citoplasma é mais complexo do que pode aparentar. Ele não funciona somente como um local para abrigar estruturas e organelas, mas sim como uma região complexa, organizada e dinâmica. Estudamos que o citoesqueleto tem importante papel nessas características do citoplasma, assim como no núcleo e em processos celulares. Seguindo essa ideia, vimos como as organelas são indispensáveis para o funcionamento das células e do organismo como um todo. O não funcionamento, ou funcionamento parcial de uma pequena e simples organela, como é o caso dos lisossomos, acarreta vários problemas para a vida de um organismo. Vimos exemplos de doenças que culminam em morte prematura, como é o caso da doença de Tay-Sachs, em função do mau funcionamento do lisossomo. Por fim, aprendemos que as células vegetais também possuem uma organela responsável pela digestão celular, que é o vacúolo. O trabalho em conjunto do citosol, membranas, organelas, citoesqueleto e todas as estruturas que compõem uma célula é o que proporciona um organismo funcional. Rede 7. Podcast.
Neste podcast, a especialista responderá perguntas relacionadas ao funcionamento do citoplasma, no que diz respeito ao citoesqueleto e às organelas com função de síntese e digestão celular. Olá, eu sou Pedro Brasil e esse é o podcast do tema Citoplasma, Movimento, Síntese e Digestão Celular. A professora Thaisa Queiroz vai responder algumas perguntas para a gente. Professora, a primeira pergunta é a seguinte: como é caracterizada a estrutura do citoplasma? Primeiramente, olá a todos. O citoplasma ele faz parte de uma célula e ele compreende o que tem dentro dessa célula, que é envolvido por uma membrana plasmática. Então, a gente pode dividir a célula em 3 grandes partes, que são a membrana plasmática, ou seja, é a membrana, que envolve a célula, o núcleo, que fica bem no interior da célula, com um material genético por dentro, e o citoplasma, que é o que está entre o núcleo e a membrana plasmática. O material fluido do citoplasma é chamado de citosol, e mergulhado nele estão as organelas celulares, como por exemplo, mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, por aí vai. O citosol, ele não tem somente função estrutural de abrigar as organelas, mas ele também nele também, na verdade, são realizadas reações do metabolismo intermediário, como, por exemplo, reações de síntese, reações de degradação de moléculas, entre outros exemplos. Entendi, professor. E o que é citoesqueleto? Quais são os tipos de citoesqueleto? O citoesqueleto é uma rede filamentosa, de filamentos, é uma rede dinâmica que executa funções estruturais, de transporte, de movimento. Definir o citoesqueleto em uma frase é difícil, porque existem tipos diferentes com funções diferentes. Então, por exemplo, existem 3 famílias de proteínas filamentosas que compõem o citoesqueleto, que são os filamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Cada família dessa vai apresentar as suas características e as suas funções. Os filamentos de actina, eles têm como função fornecer formato para a célula, eles são responsáveis também pela locomoção celular, atuam na divisão celular e também na contração muscular. Esses filamentos, eles são formados por pequenas subunidades lobulares, que são chamadas de subunidades de actina, e eles são filamentos flexíveis, tá? Os microtúbulos, eles têm um formato de longos cilindros, ocos e mais rígidos, e são formados por subunidades lobulares que são chamadas de tubulinas. E como função, os microtúbulos, eles atuam na divisão celular, através da formação do fuso mitótico. Eles promovem o transporte intracelular, no interior da célula, de algumas organelas, e eles também formam os cílios que podem estar na superfície de alguns tipos celulares. E agora, os filamentos intermediários, eles atuam tanto no citosol quanto no núcleo. No núcleo, eles estão revestindo o envelope nuclear. E no citosol, eles formam trançados, como se fossem cabos bem fortes que conferem resistência mecânica para as células. E esses filamentos, eles não são formados por subunidades lobulares, como acontece com os filamentos de actina, com os microtúbulos, mas eles são formados por subunidades fibrilares. Professora, o que são ribossomos e polissomos? Bom, os ribossomos, eles são estruturas pequenas e arredondadas que podem estar livres no citoplasma, como também podem estar associados a uma organela, no caso o retículo endoplasmático. E é inclusive por causa dos ribossomos que existem 2 tipos de retículos, o liso e o rugoso. O liso é aquele que não tem ribossomo aderido, enquanto o rugoso
possui os ribossomos associados à sua superfície. Mas voltando aos ribossomos, eles são responsáveis pela produção de proteínas, ou seja, eles atuam na tradução do RNA mensageiro em proteínas. Agora, os polissomos, que também podem ser chamados de polirribossomos, nada mais são que grupos de ribossomos. Então, esses ribossomos, esses polissomos, eles estão ligados uns aos outros por uma fita de RNA. Entendi, professora. E com relação ao retículo endoplasmático, quais são as suas funções? O retículo endoplasmático é uma organela membranosa e, como eu falei anteriormente, existem dois tipos. O liso, que é aquele que não possui ribossomos, e o rugoso, que é o que tem ribossomos. Essa organela, ela apresenta como se fossem vários túbulos e vesículas achatadas e ocas, né? E esses compartimentos, essas bolsas, elas são conectadas entre si. E em relação às funções, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos aderidos. E os ribossomos, eles são responsáveis por produzir proteínas. Então, nesse caso do retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos, eles produzem as proteínas e essas proteínas são entregues ao interior do retículo endoplasmático. No retículo, falando de uma maneira geral, essas proteínas que foram entregues pelos ribossomos, elas passam por modificações e depois elas são secretadas por meio de vesículas. Já o retículo endoplasmático liso, que não possui ribossomos, ele é contínuo com o retículo endoplasmático rugoso. O liso apresenta a função de produção de lipídios e de hormônios esteroides. Ele também armazena íons de cálcio, que são muito importantes para a contração muscular. E eles têm também a função de desintoxicação de medicamentos e de bebidas alcoólicas. E esse ponto é muito interessante, porque, por exemplo, nós sabemos que o álcool é uma substância tóxica para o nosso organismo, Então, o retículo endoplasmático liso, ele vai atuar justamente metabolizando esse tipo de substância a fim de degradá-la. E por conta dessa função, nós podemos imaginar que essa organela é bem abundante em qual tipo celular? Nos hepatócitos, certo? Porque afinal, o fígado é um órgão muito importante para a metabolização de substâncias. Professora, e o complexo de Golgi, quais são as suas funções? O complexo de Golgi é também uma organela membranosa, que é composta por cisternas achatadas, e as vesículas com proteína dentro, que saem do retículo endoplasmático, elas chegam até o complexo de Golgi, e lá as proteínas são modificadas, são empacotadas, e depois elas são secretadas para os destinos finais. Então, podemos dizer que o complexo de Golgi, ele é capaz de processar, de modificar essas moléculas, como, por exemplo, as proteínas, e essas moléculas, elas são empacotadas para serem destinadas ao local final. O complexo de Golgi, além disso, ele também atua na produção de algumas macromoléculas e formam o acrossomo. O que é o acrossomo? O acrossomo é uma vesícula originada a partir do complexo de Golgi, que se acomoda na cabeça do espermatozoide. E nela, nessa vesícula, estão várias enzimas que são indispensáveis para que o espermatozoide consiga penetrar no ovócito secundário. Então, esse acrossomo é fundamental para que seja possível realizar a fecundação. Agora a última pergunta, professora. O que são lisossomos e quais são suas funções? O lisossomo também é uma organela que possui membrana, e dentro dessa organela existem várias enzimas digestivas. Então, basicamente, podemos dizer que os lisossomos são organelas de digestão, Mas como que elas são importantes? Elas são importantes, por exemplo, na reciclagem de estruturas celulares. Então, uma célula, ela pode ter no seu interior componentes obsoletos, E esses componentes, eles podem ser degradados pelos lisossomos, e essas moléculas obtidas a partir da degradação
podem ser reutilizadas para outros fins. E além de degradar estruturas intracelulares, os lisossomos eles também conseguem degradar estruturas extracelulares. Então, por exemplo, um macrófago, que é uma célula do sistema imune, fagocita um patógeno. Esse patógeno agora vai estar dentro da célula, dentro do macrófago, envolvido por uma vesícula, certo? Essa vesícula com o antígeno se liga ao lisossomo para que as enzimas digestivas do lisossomo destruam esse patógeno. Então, podemos dizer que os lisossomos eles possuem função tanto de reciclagem quanto de defesa contra agentes externos. Agradeço a contribuição da professora Thaísa Queiroz. Espero que você tenha gostado desse podcast. Desejo bons estudos e até a próxima! Explore mais. Para conhecer mais sobre o assunto abordado nesta aula, pesquise os artigos Interact in Organelles, de Sarah Cohen, Alex M. Val e Jennifer Lippincott-Schwartz e veja como os autores abordam a interação entre as organelas. Cell Mechanics and the Cytoskeleton, de Daniel A. Fletcher e Rua Dish-Mullins, e veja como os autores abordam a interação da mecânica celular e o citoesqueleto. Outra Structure of the Actin Cytoskeleton, de Tatiana M. Svitkina, e veja como ela resume o recente avanço em nossa compreensão sobre a outra estrutura do citoesqueleto de actina. Picture_as_PDF baixar conteúdo.